Bom, então vamos fazer um pouquinho aqui de estudo. Voltando para a questão, na questão diz o seguinte, que uma amostra piloto revelou que 75% dos eleitores eram favoráveis ao candidato. Então, se a gente utilizar essa informação da amostra piloto, você teria como valor para o P 75%, né? Se a amostra piloto fosse realmente de acordo com a porcentagem P dos que, no caso, votam, né? Votariam. A proporção dos eleitores favoráveis ao candidato. Então, se a amostra piloto der realmente a proporção de geral de eleitores favoráveis ao candidato, então a gente pode calcular o desvio padrão como raiz quadrada de P vezes 1 menos P, que, portanto, seria raiz quadrada de 0,75 vezes 0,25. Então, essa amostra piloto é só para utilizar esse número aqui. Uma estimativa para o desvio padrão. Então, você pode pensar aqui que você obteve primeiro uma estimativa para o P e depois obteve uma estimativa para o sigma. Porém, como você quer uma estimativa mais precisa para a amostra, e talvez aqui na amostra piloto você tenha utilizado pouco, por exemplo, foram 100 amostra com tamanho 100, né? Pela hipótese. Então, como você pode querer uma estimativa melhor para o P, então o que será feito é determinar, utilizando esse valor do desvio padrão obtido, essa estimativa para o desvio padrão, determinar, no caso aqui, o tamanho da amostra para que você tenha 95% de confiança com margem de erro de 3%. Então, vamos determinar o tamanho da amostra, no caso, para estimar esse P, essa probabilidade de eleitores favoráveis ao candidato, com esses parâmetros aqui de confiança, 95% de nível de confiança, né, de probabilidade, e erro máximo 3%, ou seja, margem de erro 3%. E nesse cálculo do tamanho da amostra, vamos utilizar a informação da amostra piloto, ou seja, utilizando o desvio padrão correspondente caso o P fosse 75%. Ou seja, a estimativa para o desvio padrão vai ser feita com base numa estimativa para P de 75%. Que foi o que eu escrevi aqui. Muito bem, então, voltando aqui a nossa amostra geral. Então, vamos ter o seguinte. Qual era a relação entre o erro? Lembra? O erro, a margem de erro é igual a desvio padrão vezes o Z gama sobre 2 dividido por raiz de N. Lembra? Essa foi uma relação que a gente obteve que liga o erro padrão, a margem de erro ao nível de confiança gama, tamanho da amostra N, desvio padrão sigma. Então, relaciona todas as informações que temos para a amostra. Muito bem, então dessa expressão a gente pode isolar o raiz de N, então vai ficar raiz de N é igual a sigma, que multiplica Z gama sobre 2, dividido pela margem de erro E.
Mas como a gente quer, de fato, o n, não só a raiz de n, a gente eleva ao quadrado, obtendo, então, a expressão para n, que é n é igual... Bom, tudo isso ao quadrado, né? Sigma... bom, se você quiser colocar sigma ao quadrado, ou fazer o produto e colocar tudo assim ao quadrado. Sigma ao quadrado vezes o z gama sobre 2 também ao quadrado, dividido por e ao quadrado. Esse e está parecendo um L, né? Certinho? Então a gente tem essa expressão aqui para calcular diretamente o valor do n a partir dos valores dados da margem de erro, desvio padrão e nível de confiança. Em nosso caso, qual é o gama? Nível de confiança. Qual é? 95, né? 95%. Então, aquele mesmo processo que a gente sempre fez, gama sobre 2 vai dar 47,5%, ou 0,475. E daí a gente vai procurar esse valor na tabela. Então, eu vou abrir a tabela aqui. Nossa, ragueirinha. O vizinho está em obras aqui. Ele disse que vai aumentar o muro porque não aguenta mais o barulho. Você só não ganha de mim, que aqui em casa tá em construção do lado. Quando é em cima é do lado, é o dia inteiro batuque. Mas é porque você faz barulho também? Vai aumentar o muro? Pior que não. Eu queria fazer barulho, era para ver se esse Satanás parava, porque Deus me livre. É construção. Aqui, no prédio que eu moro, parece obra de prefeitura. Não acaba nunca. O Juliano deve que solta um swing aí, baianão, love beats, da rastinha. Eu quebra. É nada, gente. É meu primo que vem aqui, faz barulho na casa, entendeu? Às vezes eu saio, viajo, e ele fica fazendo festa, e meu vizinho reclama, só vai pra mim. Muito bem, então vamos procurar o número. Qual foi o número? 475, 0,475. Então vamos procurar aqui na tabela. 47, canta mais embaixo. 475. Ah, tem aqui. 475. Então, o z gama sobre 2 correspondente. O z gama sobre 2 correspondente começa aqui, ó, 1,9. Agora, para saber a outra casa decimal, você sobe na coluna, né? Então, aqui deixa eu diminuir para ver a coluna. Vai, 0,06. Então, vai ser 1,96. Muito bem, então vamos registrar aqui o valor de z gama sobre 2 como 1,96. Bom, então agora temos o z gama sobre 2 e temos a margem de erro era de 3%, né? Daqui já pode... Ah, sim. E o desvio padrão, vamos supor, né, utilizando a estimativa aqui dada, que seja esse valor.
ou seja, a raiz quadrada de 0,75 vezes 0,25. Bom, colocando tudo isso na fórmula, você vai ter que o n, utilizando aquela expressão aqui para o n, vai ser o desvio padrão ao quadrado, portanto, bom, vai ser essa raiz quadrada ao quadrado, então é 0,75 vezes 0,25. Bom, você pode colocar na raiz, multiplicar pelo z gama sobre 2 e elevar depois tudo ao quadrado. Para ficar uma só expressão elevada ao quadrado. Então, dividido pela margem de erro, que é 0,03, tudo isso elevado ao quadrado. Então, para resolver, a gente vai a uma planilha ou uma calculadora. Já deu 6? 1,96. Então, vamos colocar aqui na planilha. Igual... Então, 0,75, que multiplica 0,25, fecha parênteses, na raiz quadrada, mesmo que elevar a 0,5, multiplica o z gama sobre 2, que deu 0,96, tudo isso dividido por 0,03, que é o margem de erro e agora tudo isso elevado ao quadrado, elevado a 2. Então, deu 800,3333. Ou seja, você precisaria de pelo menos 801, né, elementos para sua amostra, né, eleitores para a amostra. Então, o número n mínimo para garantir isso seria 801, para garantir aqueles parâmetros de confiança na pesquisa. Então, n igual a 801. Bom, seria, né, o 800,333, mas se você quiser escrever como alguém deu 799 e pulou para 800. Depende do... Talvez você tenha utilizado um número diferente aqui para o 1,9, ou talvez você tenha feito esse cálculo da raiz quadrada primeiro, e aí você colocou uma aproximação para esse valor. Então foi isso. Porque o que acontece? Quando você resolve um cálculo dentro de uma sequência de cálculos, e aí desse cálculo você extrai uma aproximação, você acaba colocando um erro, né, no seu cálculo seguinte. E esse erro, ele pode se multiplicar. No seu caso não foi um erro tão grande, né? Você passou de 799, quando o valor, você ganhou 799, quando o valor preciso seria 800,333, né? Então um erro pequeno. Mas você tem que tomar cuidado porque, dependendo do cálculo, mesmo que você tenha feito uma aproximação bem pequenininha, principalmente quando você faz uma aproximação no denominador, o resultado pode mudar muito. Então tem que ter cuidado com aproximações e deixá-la só para o final. O ideal, quando você faz um cálculo, por isso que é bom usar a planilha, né? Na planilha você pode automatizar tudo sem precisar fazer as aproximações. Então você tem que ter cuidado na hora de fazer cálculos. Algumas vezes não interfere tanto, né? No caso aí você perdeu uma unidade. Perderia uma unidade, digamos. Mas dependendo do cálculo, você pode introduzir erros consideráveis se fizer algumas contas separadas primeiro, obter aproximações para os resultados e aí introduzir em outros cálculos. Você pode obter erros consideráveis. Bom, de qualquer maneira, daria 800, 801, né? São valores aproximados de qualquer maneira, então 799, 800, 801 seriam válidos ainda.
Tudo entendido? Dúvidas, perguntas, sugestões? Tudo entendido na primeira?